Nesta aula vamos aprender as propriedades da adição de números naturais. As propriedades que vamos aprender hoje são propriedade comutativa da adição, existência do elemento neutro, propriedade associativa da adição. Mas por que aprender as propriedades? E o que são as propriedades? E onde são e como são aplicadas essas propriedades? As propriedades são leis para facilitar ou acelerar a resolução de problemas. As propriedades são formas genéricas, ou seja, são as leis que servem para entender de forma genérica, ou seja, para qualquer número, o que acontece numa determinada operação aritmética. São usadas ou aplicadas em todas as funcionalidades do dia a dia. Nós vamos ver isso mais adiante. E que funcionalidades seriam essas? Vejamos, primeiramente, cada propriedade que veremos sua aplicação na prática. Propriedade comutativa da adição. E o que diz esta propriedade? Essa propriedade diz, então vamos ver aqui, propriedade comutativa da adição. Ela diz que numa adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, por exemplo, ela diz o seguinte, que se eu tomar dois números naturais, em que ela simboliza aqui um número natural por A e outro número natural por B, ele vai ser igual ao número natural B mais A. Ou seja, eu alterando a ordem dos números aqui, não altera a soma. Aqui o A mais B é igual a B mais A. Então, por exemplo, nós poderíamos simbolizar aqui por números. Vamos supor, se eu colocar aqui 3 mais 4, seria a mesma coisa que 4 mais 3. Até porque se eu somar 3 mais 4 vai dar 7. E 4 mais 3 também dá 7. Se eu somar aqui, por exemplo, colocar essa caneta mais essa caneta, não é a mesma coisa, são duas canetas. A mesma coisa que eu colocar essa caneta mais essa caneta, é a mesma coisa. Não, eu só alterei a ordem, mas continua sendo duas canetas. Então, isso seria uma aplicação para a gente ver que somando tanto de um lado ou somando do outro, dá no mesmo. Então, se eu somar 3 mais 4 dá 7 e 4 mais 3 dá 7. Então, os dois são iguais, não altera a soma. Vamos ver agora a existência do elemento neutro, que é uma outra propriedade. Então, vamos colocar aqui existência do elemento neutro. Elemento neutro. Existência do elemento neutro. Então, temos aqui. O que diz essa propriedade? Essa propriedade diz que se eu somar qualquer número, qualquer número, eu estou simbolizando o número aqui por A, qualquer número, os naturais, o A pode ser 1, 2, 3, 4, o que for, Se eu somar com 0, seria a mesma coisa que eu somar 0 com A. Porque A mais 0 dá A, e 0 mais A também dá A. Então, se eu tenho aqui não tem nada. Supondo aqui que eu tivesse um conjunto aqui. Vamos ver aqui um conjunto. Esse aqui é o conjunto A.
Então, aqui nesse conjunto A, não tem nada, mas aí eu coloco aqui que tem, coloco uma ovelha aqui, né? Então, aqui tem uma ovelha. Então, se eu não coloquei nada e coloquei uma ovelha, não tinha nada, coloquei uma ovelha, então é a mesma coisa, tá? Que se tiver o mesmo conjunto aqui, A, ele tiver uma ovelha aqui, e eu, como pão duro, não coloco nada ali. Então, continua a mesma coisa, né? Certo? Então, por exemplo, se eu somar 2 mais 0, é a mesma coisa que eu somar 0 mais 2. Por quê? Porque 2 mais 0 dá 2. E 0 mais 2 também dá 2. Então, 2 é igual a 2. Esse seria o elemento neutro. Depois nós temos um último aqui, que é a propriedade associativa né, da adição, né, porque nós estamos estudando a operação de adição. Então, são essas propriedades referentes à propriedade da adição. O que diz essa propriedade? Numa adição, a forma de agrupar as parcelas não altera a soma. Então, por exemplo, se eu tiver 3 números naturais, eu tenho o número A, o número B e o número C. Ambos pertencem aos naturais, né? Então, A, B e C pertencem aos naturais. Se eu somar, vamos supor aqui, A mais B mais C, isso aqui é a mesma coisa que eu somar A mais B mais C. Eu só coloquei esse A para fora e somei B mais C, né? Então, não alterou nada. Isso daqui também pode ser escrito também como A mais B mais C. Se eu tiver aqui, vamos falar em objetos, não definir os objetos. Vamos supor que eu tenho 2 objetos aqui, né? Pode ser objetos diferentes, eu só estou contando objetos. Então, vamos supor aqui eu tenho 2 carros. Tá? Eu somo com 3, vamos supor aqui, bancos. E somo aqui com 5 pessoas. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 2 carros mais 3 bancos mais 5 pessoas, né? Mais 5 pessoas. E isto também vai ser igual a 2 carros mais 3 bancos mais 5 pessoas. Não vai alterar nada os parênteses, porque não altera a soma. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula nós veremos operação de multiplicação. Até lá!